Muito boa tarde, pessoal que está ligado com a gente aqui no Prédio 11 da Ubra TV. E hoje a gente vai bater um papo com a Rebeca Recuero Rebs. Ela que é doutoranda em Ciências da Comunicação pela Unicinos, ela é professora e palestrante em assuntos de mídia digital e cybercultura. Ela também é integrante do grupo de pesquisa de mídias digitais e design da interação na URGS. Bem-vinda então, Rebeca, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde. Então, Rebeca, a gente pode começar o papo de hoje tentando estabelecer uma diferença. O que é rede social e o que é mídia social? Então, na verdade, esses conceitos eles são bem diferentes, apesar de estarem super ligados. Em primeiro lugar, assim, o conceito de rede social a gente confunde muito com o conceito de site de redes sociais, né? As redes sociais, na verdade, elas sempre existiram, antes da internet. Por exemplo, uma turma de alunos de uma faculdade é uma rede social. Porque ali são pessoas que estão conectadas umas às outras. Não pela internet, mas pelo meio de interações, relacionamentos. Então, isso, elas acabam formando uma rede social. Ou seja, pessoas que têm algum tipo de relacionamento, certo? Quando essas pessoas passam a se relacionar na internet, nós temos redes sociais na internet, certo? Só que os sites de redes sociais são o quê? É a ferramenta que dá suporte para a gente verificar essas redes sociais. Então, por exemplo, o Facebook é um site de redes sociais. Mas ele, por si só, não é uma rede social, percebe? Uma rede social precisa das pessoas interagindo. Se não existissem pessoas no Facebook, ele seria um mero site. Já as mídias sociais são o quê? As redes sociais, tá, estão juntas, tá, ali, as pessoas interagindo, conversando, mais o suporte, mais o site de redes sociais, por exemplo. Porque a partir disso elas conseguem construir informações, distribuir informações e, né, disseminar esse conteúdo por todo o site. E então aí ela se torna uma mídia social. Consegue perceber a diferença? Entendi. E tu acredita que com o advento da internet e o surgimento desses vários portais, essas várias mídias, acaba tendo um pouco de conflito com aquelas veículos de comunicação que já eram existentes anteriormente, como a televisão, o rádio, o jornal impresso? Tu acha que tem espaço para todo mundo? Até que ponto é possível e é necessária uma convergência disso tudo? Eu acredito que, com certeza, algum impacto existe, né? Mas eu penso, assim, particularmente, que esse impacto é muito mais na busca por atualização. Por exemplo, já me fizeram várias perguntas questionando se as redes sociais na internet tomariam o lugar do jornalismo, né? Tanto na televisão, jornal impresso, enfim. E eu sempre respondo que eu acho que não. Primeiro porque as redes sociais na internet, né, nesses sites, as pessoas não têm a função social do jornalismo, né? Eles constroem informação, mas buscando agregar valor ao grupo social que eles pertencem e a si próprios. Por exemplo, essas pessoas então que estão publicando nos blogs, elas esperam então um conteúdo mais um valor individual, né, e com valor coletivo, mas eles não têm essa função social do jornalismo. Então o que eu acho que as redes sociais na internet, né, elas por si só não têm vocação jornalística. Claro que elas podem ajudar, e eu acho que elas sim ajudam a melhorar o jornalismo, ajudam a fornecendo pistas para o jornalismo, para saber onde pesquisar, né, onde construir uma nova notícia, onde vai estar uma nova pauta, porque as redes sociais têm esse poder, né, de mostrar as informações, os caminhos onde vai acontecer a notícia. Inclusive, elas produzem muitas informações que podem vir a se tornar notícias pelos jornalistas. Então, eu acho que é diferente. Elas contribuem, mas não são por si só jornalismo. Então, eu acho assim que há espaço para todos, né? O que é necessário, que eu acho que já está acontecendo, são essas mídias tradicionais conseguirem se atualizar, né? Se adaptar aos meios, assim como as pessoas, né? Estão se adaptando. Vocês podem ver, o jornal ainda existe, né? Pessoas que diziam, chegou a televisão, chegou, não vai acabar. Não, ele se atualiza a todo momento, né? Para continuar a sua persistência. E, então eu acho que a existência de uma não significa que vai acontecer a morte da outra. E a gente vai fazer uma pausa aqui na conversa com a Rebeca para dar uma olhada na matéria que o Pedro fez com o pessoal da Fonoaudiologia, que promoveu um evento um pouco diferente para o Dia Internacional da Voz, que é comemorado no dia 16 de abril. Confere aí. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz e as gurias da Fono da Ubra fizeram um vídeo. Confere aí. O clipe foi gravado inspirado na música Happy de Pharrell Williams.
O objetivo é destacar a importância da voz para a comunicação. A professora Ieda Franco fala sobre as atividades que ocorrerão no dia. Normalmente a gente oferece palestras, oficinas para a comunidade, aqui para os professores de alguns cursos da UBRA, é aberto. E a gente também faz um vídeo, o ano passado a gente fez um vídeo falando, né, do uso da voz. E colocamos também a nossa clínica aberta, aqui a clínica da UBRA, para qualquer informação nessa. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. De volta ao nosso papo com a Rebeca. Rebeca, a gente vive hoje num mundo que tem aquele senhor de 60 anos que nunca teve contato com a internet. Tem as pessoas da nossa geração que começou a viver sem internet, hoje não vive sem. E tem também aquela criança que já nasceu conectada. Então, como é que se dá a convivência e como é que se adaptam essas pessoas atualmente? Então, na verdade, essa convivência é algo que as pessoas são obrigadas a se naturalizar, de certa forma. O que eu quero dizer com isso? Que é um pouco difícil, principalmente o conflito, quando dá essas pessoas com mais de 60 anos, como tu citastes, né? E pessoas jovenzinhas lá, que tem... A minha filha mesmo, de 1 ano, tá lá no iPad já mexendo com o dedinho, né? Então, essa geração que está vindo agora, ela nunca viveu num mundo sem internet, né? Ela já nasceu, aquilo ali é natural. Tu chegar na televisão, a minha sobrinha passa a mãozinha na televisão, assim, para tentar passar, né? O touchscreen lá. Então, é um convívio um pouco assustador, digamos assim, principalmente o pessoal mais velho. Mas o que eu posso dizer assim? Que esse convívio é necessário que as pessoas se adaptem, né? Cada pessoa tem que perder um pouquinho do medo, principalmente que esse pessoal de mais idade normalmente tem certo medo, e o pessoal mais novo tem que ter um pouco mais de paciência também, né? Porque é uma troca e um pouco de perda pelos dois lados. Só que não é algo que vai traumatizar ninguém, é algo que é possível de se fazer, só que tem que ter esses dois lados, né? O que eu costumo recomendar? Vou dar por um exemplo. A minha avó agora começou a usar Facebook, começou a usar a internet, né? Começou a usar Messenger, que agora nem tem mais, né? Mas começou a usar vários sites de redes sociais para conseguir falar com os netos que moram, né, em vários cantos do Brasil. E para isso, no início, ela não queria saber, não queria... porque isso aí ela chamava a máquina, né? A máquina e tal. E os netos tiveram que ter paciência para ensinar, né, como mexer. E ela teve que também perder um pouco desse medo e desse preconceito, digamos assim, com as tecnologias, né? Porque elas são boas, né? Elas têm um lado bom. Claro que tem lados ruins também, mas esse lado bom é ótimo. Então as pessoas, eu acho que tem que vir justamente essa troca, tem que haver essa perda do medo, né? Essa coragem de enfrentar para quem nunca mexeu, porque traz benefícios, traz coisas boas. E pelo outro lado, o pessoal mais jovem ter a paciência de ensinar, porque assim se ganha, né? Os dois lados. Já que a gente está falando de geração, então, a gente não tem ainda uma pessoa, uma geração que cresceu, que nasceu, cresceu e morreu conectada na internet, como é uma invenção um pouco mais recente, né? Mas quando a gente tiver lá o senhor de 60, 70 anos que já nasceu conectado, viveu conectado, morreu conectado, tu acha que a sociedade toda vai ser muito diferente do que é agora? Tu acha, como é que vai se organizar o mundo quando a conexão for permanente? Então, na verdade, eu acredito que nada do que a gente está vivendo hoje, inclusive, é completamente novo, certo? Por exemplo, as pessoas costumam dizer que agora, com as redes sociais, tudo mudou, né, com as redes sociais na internet. Mas, na verdade, não ocorreu uma mudança completa, mas sim a potencialização de ações. Então, o que significa isso? Que antes, quando a gente mostrava uma fotografia, a gente tirava uma fotografia, né, analógica e tal, eram poucas pessoas que iam enxergar essa fotografia, iam ver essa fotografia. Só que com as redes sociais na internet, com os sites de redes sociais, essa fotografia é espalhada para um número muito maior de pessoas. Então, a potencialização das nossas ações são muito maiores, né? E eu acredito que nessa geração, então, que vai conviver com a internet desde que nasceu até a sua morte, não penso que vai mudar tudo completamente. Não. Eu penso que lá no final, quando talvez a minha filha tiver os 60 anos de idade, né, que agora ela está com 1 aninho, ela vai perceber justamente a potencialização das ações que vai estar acontecendo e, obviamente, muita coisa vai ter que ser modificada. Por exemplo, essa superexposição que a gente tem nas redes sociais na internet. As pessoas divulgando fotografias a todo momento, divulgando coisas pessoais a todo momento. E hoje a gente já se dá conta disso, né? Com esses vários crimes virtuais que acontecem, né? Com pornografia virtual. Então, até casos de pedofilia,
né, virtual. Então, tudo isso a sociedade vai aprendendo e vai se adaptando. Ou seja, não é algo completamente novo. Vocês percebem que os crimes são apenas transpostos para o universo virtual e tomam proporcionalidades imensas. E eu acho que então a sociedade vai se adaptar. Mas eu não penso que vai ser algo assim super diferente quando eu tiver com 60 anos. Acho que vão ser, talvez, proporções diferentes e métodos de lidar, né, com essas situações diferentes. Mas o que vai acontecer vai seguir mais ou menos na mesma linha que segue a sociedade até hoje. Rede social e internet sempre rola muito assunto aqui no Prédio 11. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta com mais Rebeca. Fica ligado. Tô pronto para começar. Oi, pessoal. E aí, leu o roteiro hoje? Claro! E hoje a gente vai falar sobre as panelinhas do ensino médio. E é por isso que eu lavei com essa roupa. Não entendi. A minha roupa? Ué, mas não é uma roupa de um Mauricinho dos anos 90? Não era essa a intenção? Não. Eu só achei ela no guarda-roupa, peguei a primeira e pensei que ia ficar legal. Tá, ó. Uma droga. Então, começando. Hoje vai ser as panelinhas do ensino médio. E vamos começando com os roqueiros. Eles que normalmente vão usar uma camiseta de banda, uma calça jeans e um all-star. E algumas variações ainda usam bandana, corrente ou um cabelo esganhado, uma coisa meio punk. E nesse grupo também tem os posers, que são aquelas pessoas que compram os artigos de rock, mas não entendem nada do assunto. E muitas vezes elas compram as camisetas porque acharam bonitinhos. E seguindo a linha das panelinhas, tem também os hipsters, que são pessoas que foram se modificando com o tempo e hoje estão tão comuns que eu nem sei se os hipsters são realmente hipsters. São aquelas pessoas que gostam de usar uma moda mais retrô, assim, pega as roupas da mãe, da avó, da tia, não sei, e escutam músicas que não tocam nas rádios mais populares, assim. São quase como uns hippies da era moderna. Tem os esportistas, que são as pessoas que torcem freneticamente por um time ou participam de todas as atividades escolares que envolvam aí os esportes. Nos Estados Unidos, as meninas esportistas elas podem participar das cheerleaders ou das líderes de torcida. E esse clã aí é considerado um dos mais populares da escola. Mais um, rapidinho, os nerds. Eles sabem tudo das matérias da escola, principalmente das exatas. Diz a lenda que eles normalmente usam óculos com grau muito alto e eles têm um pouco de dificuldade de relacionamento interpessoal, mas isso tudo pode ser só uma especulação. E finalizando com mais um grupo das escolas, as patricinhas. Esse grupo tão comum, tão odiado, mas ao mesmo tempo tão amado das escolas. Elas normalmente sabem tudo da cultura pop inútil, sabem de maquiagem, sabem de roupa. Normalmente elas andam em bandos e têm muito dinheiro. Oi, gente! Falou em dinheiro, moda e luxo, falou em Cleide Rochelle. Eu quero convidar todos vocês aí de casa para assistir a minha estreia aqui no Prédio 11 na próxima semana. Ah, então é tu que é a tal da Cleide Rochelle? A gente ouviu falar um monte de vocês aí no nossos bastidores. Tu vai estrear um programa aqui no Prédio 11, né? Mas é óbvio, querido! Porque quem não é visto não é lembrado, nem falado ou mencionado. Talvez nem esteja... Então, é isso. Nossa, que legal, ó, prazer te conhecer. Mas infelizmente a gente vai ter que terminar agora porque nosso tempo tá acabando. E obrigado pela participação de vocês aí, pessoal. E não esquece de conferir a nossa versão estendida que fica na página do Facebook. O endereço vai aparecer aqui em cima. E tenham todos um bom café. Essa é a minha fala, tu não pode chegar aqui e ficar roubando a minha fala. Tenham todos um bom café. Todos um bom Ei, café. Todos um bom café. Diretor. Todos um bom café. Meu nome é Wendel Jitsi, sou aluno e funcionário da UBRA e juntamente com outros colegas faço alguns trabalhos, alguns projetos aqui dentro
no hospital veterinário. Um deles é o projeto Odonto, que tem como objetivo fazer o tratamento da boca de cães aqui da comunidade. Outro trabalho que a gente realiza é o projeto Castração, que a gente tem como objetivo castrar animais de pessoas com baixa renda e os dois têm inscrições abertas todo início de semestre, né? Então atualmente as inscrições estão fechadas e abrirá novamente no próximo semestre. O último projeto que a gente realiza é o projeto com os cães aqui da Ubra, que foram recolhidos porque estavam muito doentes e por ficarem muito tempo em tratamento acabaram ficando à disposição por adoção. A gente usa esses cães em feiras, né, para divulgar o trabalho do hospital, para conseguir uma adoção para eles e divulgar principalmente a posse consciente. É tempo de emoção. Eu saio pela floresta, vou seguindo meu coração. Fingers on a decent idea and twist it and squeeze it and stuff it into your own pocket. You slap it down. Like dogs, if you can't eat something, you bury it. De volta então, mais uma rodada de perguntas com a Rebeca. Rebeca, a gente estava comentando então sobre os cybercrimes, né? E essa onda que está acontecendo. A internet não é uma terra sem lei. Como é que funciona a legislação para a internet e essas investigações criminais? Como é que funciona? Então, assim, exatamente como funciona a pessoal que investiga a internet, eu não tenho como te dizer, tá? Porque eu não faço parte desse pessoal que está investigando, mas o que eu posso dizer é que ela não é uma terra sem leis, como a gente pensa. Justamente por a gente ter aquele computador na nossa frente, a gente tem a ideia de que a gente está livre, né? Que a gente pode falar o que quiser, porque ninguém vai sair e te dar um soco na cara, por exemplo. Então a gente fala o que quer, as pessoas inclusive mostram mais a sua identidade, eu acredito nisso, pelo menos assim, por meio da internet, do que na vida concreta. Porque às vezes na concreta a gente segue padrões pré-estipulados socialmente, né, para tentar andar conforme a linha. E se a gente não faz isso, a gente sofre diversos preconceitos. Na internet também existem esses preconceitos, mas com a diferença que ali eu posso criar um nick falso, né, um nome falso, ou inclusive alguma coisa até que seja realmente quem eu sou e atuar. E aí que está a grande questão, né? Que algumas pessoas acabam atuando, né, de uma forma errada, né, de uma forma ir contra as regras sociais. E o que eu costumo dizer assim, que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o que a gente posta ali, a gente vai sofrer consequências. Eu costumo dizer sempre que a gente tem que pensar e falar na internet o que a gente falaria numa praça pública. O que eu quero dizer com isso? Que coloca o post que tu for escrever, a coisa que tu for falar, sempre pensa assim, eu falaria isso na frente de todo mundo? Porque ali na internet tu tem 5 mil amigos, vamos supor. E se tu vai colocar aquele post no Facebook, seus 5 mil amigos poderão ver, se eles não estiverem selecionados, nem em grupos específicos no Facebook. Mas caso contrário, se está todos visíveis a todos os teus amigos, teus 5 mil amigos irão ver. Então aí que está a grande questão. Tu falaria isso para todos os teus 5 mil amigos? Então pensa, né, que às vezes a gente tem que se dar conta dessa potencialidade das redes sociais na internet. Falar na internet algo, né, nos sites de redes sociais ou no Twitter, se tu tem bastante seguidores, é como se tu pegasse um megafone, parasse na praça, e dissesse, atenção, né, estou fazendo isso, 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 e todo mundo vai te escutar. Então, cuidado com qualquer coisa que tu vá postar na internet, qualquer coisa que tu vá falar na internet, porque ela não é essa terra sem leis. A gente tem vários casos de pessoas que falaram coisas que depois acabaram se arrependendo. Assim como fizeram coisas, né, postaram fotografias, né, e não deu certo. Então, cuidado. E inclusive agora a legislação está mudando, né? Eu não estou bem por dentro dessa parte, mas ela está sendo modificada, inclusive para diversas leis, né, que vão começar a serem aplicadas nos sites de redes sociais e na internet como um todo. E até no ano passado a gente viu o caso das manifestações pelo país inteiro e as redes sociais da internet foram usadas como uma forma de esquematizar todas essas ações. Esse ano de Copa, não tem outro assunto para se falar a não ser a Copa. E o que tu acha que a rede social da internet vai render mais alguma coisa em torno dessa movimentação aqui no Brasil? Eu acho que é comum isso talvez vá acontecer, acredito até que vá acontecer. Primeiro porque as redes sociais são pessoas que estão lá constantemente, né, conversando. E como a gente já comentou, na internet elas têm essa capacidade, né, de não apenas de construir informações coletivamente, mas de distribuir essa informação. Então é muito fácil, por exemplo, tu conseguir organizar um protesto na internet. Você tem uma rede de amigos que tem o mesmo valor comum,
por exemplo, pessoas que estão contra a Copa, vamos supor, ou a favor da Copa, né? Tu juntar aquelas pessoas, combinar um local e as pessoas se reúnem naquele local. É muito mais fácil do que antes. Antes, para realizar um protesto, tu tinha que talvez se juntar com alguém, ligar para os teus amigos, né? A noção de tempo e até a noção geográfica impedia, né? E hoje, com as redes sociais, esse processo é muito comum e é muito mais fácil de ser realizado. Então, eu penso assim que esses assuntos, né? A internet ele é um espaço que fornece, as redes sociais fornecem um espaço de reverberação da informação, desculpa, e que vai permitir, então, que essa informação circule. E se é uma informação que a sociedade está descontente ou está contente, eu acredito que, com certeza, vai surgir comentários sobre isso e poderá surgir movimentos a favor ou contra disso, como em qualquer outra situação que a gente pode ver hoje, né? Acontecem fatos que a sociedade fica indignada, como tu desse o exemplo dos protestos, né? E as pessoas se reuniram pelas redes sociais de uma maneira fácil, bem mais fácil, né? E conseguiram juntar milhares de pessoas, né? Que saíram às ruas discutindo. Esses movimentos todos organizados pelas redes sociais na internet. A gente vai fazer mais uma pausa rápida aqui no Papo com a Rebeca para conferir uma matéria que o Guilherme fez em homenagem ao Dia do Jornalista. A gente já volta. João Batista Líbero Badaró, médico, jornalista e defensor da liberdade de expressão, morto violentamente em 22 de novembro de 1830. Devido à revolta da população pela sua morte, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao cargo. E um século depois, em 1931, foi fundada a Associação Brasileira de Imprensa e é comemorado o Dia do Jornalismo. Mas será que a liberdade de expressão ainda está atada ao século XIX? Bom, a questão da liberdade de expressão tem sido um dos motes principais na relação entre o jornalismo e a sociedade. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, vai surgir nesse sentido, né, para garantir as esferas de liberdade, porque a nossa história republicana é uma história de ditaduras, né? Tem muita sucessão de ditaduras. A gente teve uma primeira já no surgimento do Brasil, com o Deodoro e o Floriano, depois toda a era do Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, e ainda a ditadura militar. Então, o século XX é um século marcado por muitas ditaduras no Brasil. A liberdade de imprensa foi uma conquista da sociedade brasileira como um todo. Ela está garantida pela Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, por garantir esses direitos considerados fundamentais. Mas a liberdade de expressão hoje, eu acredito que exista, né, a possibilidade de se falar sobre tudo. O jornalista tem um papel fundamental para a sociedade. Vai muito além de informar e entreter a população. O profissional cobra respostas, reivindica direitos e faz com que os esclarecimentos cheguem à população. Por um lado, são essas questões de audiência, que em última análise são questões econômicas, né? Então faz com que se busque um maior número de audiência, independente do veículo, efetivamente, para te ter um maior faturamento, e isso influencia de forma determinante tanto o conteúdo da informação como o formato que é dado para ele. A Associação Brasileira de Imprensa foi fundada pelo idealizador Gustavo de Lacerda, que após a Revolução de 1930, ficou evidente as reivindicações de diversos jornalistas pelo país, que queriam trabalhar não em empresas que dão lucros, mas em sim em veículos cujo objetivo é informar a população. De volta aqui para o nosso último bloco, na nossa conversa com a Rebeca Recuero. Rebeca, a gente tem muita gente em casa agora que está ligada no Facebook, está no celular, no WhatsApp. Vamos dar umas dicas para as pessoas de como usar direito a internet, né? Como fazer o bom uso da internet. Então, assim, como a gente já comentou durante toda a entrevista, né, toda a conversa, a primeira dica que eu dou sempre é essa, né? Poste algo, né, que você... poste, compartilhe, comente, fale algo que você falaria para todos os seus vários amigos do Facebook. Evite colocar coisas particulares, assim, muito particulares, que você gostaria que só 5 ou menos pessoas, por exemplo, ficassem sabendo. Tá? Então, essa é a primeira dica. Tá? Cuidado. Né? Coloque algo só que você realmente gostaria que os outros soubessem. Senão, não vale a pena colocar, se é algo particular. Outra dica que eu posso dar é que para as pessoas sempre buscarem ser educadas, buscarem ser éticas na internet, não comprar brigas de maneira gratuita,
né? Tem muitas pessoas que às vezes acham que são dona da verdade na internet, nas redes sociais, nos sites, né, principalmente, e querem dar pitaco sobre vários assuntos. Então, cuidado com isso, porque a gente não precisa saber de tudo. E às vezes fazendo isso, né, ou entrando em brigas, principalmente, as pessoas acabam queimando a sua própria reputação. Outra dica que eu posso dar é cuidado com seus amigos, com quem vocês estão selecionando como amigos e adicionando, né? Porque a vida pessoal não é a mesma vida profissional. E isso às vezes causa muito conflito nos sites de redes sociais, principalmente demissão de funcionários, né? Porque as pessoas acabam divulgando muitas questões pessoais quando que tem o teu chefe assistindo ou verificando o que você está fazendo ali pelo Facebook. Então, cuidado, saiba separar os seus públicos, né? O Facebook, inclusive, oferece essa ferramenta de separar em grupos, né? Os amigos conhecidos, né? Utilizem, é bom. Porque às vezes não convém tu pegar e postar uma fotografia da festa de trabalho para toda a tua rede social de 5 mil amigos. Né? Pode ficar mal até para a empresa, de acordo com o conteúdo que tem na fotografia, por exemplo. Pode não ser nada demais, tá? Mas, enfim, cuidado. E eu acho que seria isso, assim, basicamente, que eu me lembro agora. E quem quiser entrar em contato contigo, conhecer mais do seu trabalho, saber das suas pesquisas, como é que pode entrar em contato contigo? Então, eu tenho um e-mail pessoal, né? Pode mandar e-mail para rebeca.requeiro.rebs@gmail.com. Pelo Twitter, que é Rebeca Rebs, e tem um site de pesquisa que é www.rebs.com.br. Acho que por aí é tranquilo achar. Então, aproveitando que a gente está falando de rede social, aproveita e confere nossa página no Facebook. O endereço vai aparecer aqui embaixo na tela. Na semana que vem, o nosso programa já vai estar na íntegra no YouTube para você conferir e lembrar as dicas da Rebeca. A gente agradece a tua participação aqui no Prédio 11. Obrigada. Vocês aproveitem bem esse final de semana. Semana que vem é o final de semana da Páscoa. E a gente se vê aqui no dia 19. A todos um bom final de semana. Tchau. Redes sociais não é a mesma coisa que redes sociais na internet e nem que sites de redes sociais, certo? As redes sociais, o que são? A gente se pergunta, então, o que é redes sociais? O que são redes sociais? Redes sociais, na verdade, sempre existiram. Lembra que eu comentei com vocês no início da palestra dessa questão da organização? Que até os animais se organizam?